Excelência é realizar algo além das expectativas. É dedicar-se totalmente sem reservas. Ser excelente é superar a si mesmo. Fazer algo com toda diligência. Jesus serviu seus discípulos a fim de ensiná-los que devemos servir uns aos outros sem distinções nem ambições, para que em tudo o que fizermos, façamos como se fosse para Deus, com toda a dedicação. Quando nossas obras são de grande qualidade, elas revelam aquele que é o padrão de excelência. Seja excelente em adorar. Faça mais. Doe mais. Sirva mais. Se esforce mais. Ame mais e comprometa-se mais. A excelência é sinônimo de dedicação. Excelência é o padrão do céu. Glórias a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Glórias a Deus. Ó, para falar para o pessoal da comunicação, nós temos uma nova fotógrafa que aqui é excelente, hein? A Manu, ela tirou umas fotos ali, ela correu ali para me mostrar. Parabéns, hein, Manu? Depois você dá uma olhada aí, viu, Eduardo, pastor Christian, ó. Parabéns, hein? Tem talento. Deus já vai usar a vida da Manu no futuro. Quero convidar você já a deixar a sua Bíblia aberta no livro de Daniel, profeta do Senhor, homem de Deus. Deixa a sua Bíblia aberta em Daniel. Quando você está abrindo a sua Bíblia, deixar nesse livro, ano da excelência, o que você já fez neste ano para que a sua vida seja uma vida de excelência mesmo. Excelência é um padrão do céu, meus irmãos. E para você buscar as coisas do céu, você precisa buscar na palavra do Senhor, buscar através da ação do Senhor na sua vida, através da direção do Espírito Santo de Deus. E nessa manhã, pensando no ano da excelência, esse ano que realmente Deus quer que você viva o sobrenatural dele na sua vida, tenha uma saúde excelente, que a sua vida financeira seja excelente, que os seus relacionamentos sejam excelentes, para que você possa ter uma vida realmente que glorifique ao Senhor, precisamos buscar a direção do Senhor. E Deus colocou no meu coração na palavra do Senhor, buscarmos algo que seja para nós uma verdade e uma ação, algo que seja realmente para podermos praticar a palavra. E eu quero convidar você a pensar nessa manhã no seguinte tema: verdade em ação. Na virada do ano nós falamos sobre isso, que queremos buscar o padrão do céu, e o padrão do céu é realmente uma vida de excelência. E Deus procura adoradores que vivam essa verdade dele, adoradores que vivam realmente uma adoração que demonstre isso nos seus atos, nas suas ações. Deus procura adoradores que possam viver uma vida de verdade. Então nessa manhã, pense sobre isso, uma verdade em ação. Será que a sua vida é uma verdade? Será que a sua vida realmente, as suas ações demonstram essa verdade em tudo que você faz? Quer você coma, quer você beba, quer você faça qualquer coisa, você faz para a glória de Deus. Não tem como ter excelência se não ter Deus na sua vida. Não tem como ter excelência se o Espírito Santo não habitar em você. Eu quero afirmar para você que só existe excelência com Deus na nossa vida. Sem Deus nós não somos nada. Sem Deus você é zero. A Bíblia mesmo fala que a vida é como um vapor. Sabe aquelas festas de casamento, quando no final, quando o casal casa e aí o pessoal começa a soltar aquelas bolinhas de sabão? Tem umas bolinhas que duram um tempinho, outras voam, aí você não vê onde ela vai estourar, mas você sabe que ela tem um fim, tem um ciclo. A Bíblia fala que a vida nossa é como uma árvore que nasce, cresce, seca e morre. Essa é a vida aqui na terra sem Deus. É uma vida, a Bíblia até fala, se alguém pensa que a vida é só essa aqui na terra, é a pessoa mais tola do mundo. Então, eu posso dizer para você que só existe um que pode fazer a sua vida excelente. Se você colocar um zero, esse zero é você. Puxa, pastor, só veio para detonar a gente. Não. A Bíblia fala que existe um, que ele é o número 1. Ele é o alfa, ele é o ômega. E esse número 1, ele desceu dos céus para trazer excelência na sua vida. E ele se coloca do lado do zero e diz assim: agora você é 10. Agora você tem valor. Agora tem sentido a sua vida. E tudo que depois desse 10 você agregar na excelência, aí vai ser 100, vai ser 1000, vai ser 100 mil, vai ser 1 milhão, vai ser 1 trilhão, tudo agrega valor. Tira o número 1, tudo é zero.
Então a excelência só existe quando aquele que é a verdade está na sua vida, porque ele agiu para que você pudesse ter excelência. Então, verdade em ação, eu trouxe uma frase para você pensar nessa manhã: deixe a vida do Espírito Santo produzir obras vivas de fé em você. Deixe a vida do Espírito Santo produzir obras vivas de fé em você. Pense sobre isso. É impossível você produzir algo vivo, algo realmente que glorifique ao Senhor, se não for pelo Espírito Santo. Estávamos mortos em nossos delitos, mas por Cristo somos ressuscitados. Jesus, ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia para nos dar vida, e vida em abundância, uma vida plena, uma vida que realmente nos faça satisfazê-lo primeiro. Você quer ter satisfação na sua vida? Não existe satisfação se você não satisfazer a Deus. Eu quero dizer para você que o seu casamento, o seu trabalho, suas posses, tudo que você tem, não terá sentido se isso não agradar a Deus. O nosso objetivo é agradar a Deus. E eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta agora em Daniel 2, nós vamos ler alguns versículos, Daniel 2, de versículo 20 a 22. E eu vou dizer para você uma coisa, irmãos, tem algumas coisas que me perseguem, uma delas é a gratidão. Eu estou enjoado de ouvir o pastor falar de gratidão. Gente, pessoas gratas atraem o favor de Deus. Se tem uma pessoa na Bíblia que eu admiro, eu posso dizer assim que eu sou o fã número 1, tem gente que é fã de Salomão, outros que é fã de José, eu admiro todos esses homens, Davi, mas se tem um homem que eu sou fã, é Daniel. Daniel é aquele que eu tenho assim no meu coração, como alguém que eu queria ser um pouquinho dele, ou buscar um padrão para realmente expressar aquilo que Cristo quer mostrar para a nossa vida. Daniel 2, de 20 a 22, se você abriu a sua Bíblia, se você ler o capítulo 19, você vai ver que ele termina dizendo assim: Daniel agradeceu ao Deus do céu. Então, antes de entrar no capítulo 20, você vai perceber que Daniel, ele agradece a Deus. Então, a gratidão atraiu o favor de Deus sobre a vida de Daniel, sempre. Então, vamos lá para o texto, Daniel 2, de 20 a 22. E Daniel, falou assim: bendito seja o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder, é ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. E no 22 ele diz: ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Pai bendito, Pai glorioso, obrigado pela tua palavra que é linda, que é simples, que é maravilhosa, mas que é poderosa. Que a tua palavra encontre lugar nos nossos corações, aqueles que se fazem presente aqui na tua casa, no templo, aqueles que estão nas suas casas, aqueles que em outro momento estarão ouvindo essa palavra, que como a chuva que desce sobre a terra, rega e faz produzir o seu fruto, que assim seja essa palavra, que ela não volte vazia, e que a tua palavra possa transformar a nossa mente, o nosso coração e a nossa vida, e que a excelência do Senhor venha sobre nós, em nome de Jesus, amém e amém. Eu quero destacar algumas coisas, esse texto ele é tão rico, mas tem duas chaves, eu chamo de chaves que Deus nos dá, e para você realmente ter uma vida de excelência. E nesse texto que eu acabei de ler tem duas chaves, uma chave eu vou chamar de sabedoria, e a outra chave eu vou chamar de poder. A sabedoria, ela traz uma verdade, toda sabedoria ela traz uma verdade, e todo poder ela traz uma ação. Então eu quero, através da vida de Daniel, trazer algumas coisas para nós nessa manhã prática. Se você quiser anotar, eu acho que vale a pena, mas eu vou ver até se depois a gente prepara e consegue fazer um mapa mental para deixar para a igreja, para os pequenos grupos que quiserem ter. Então, eu quero colocar uma primeira verdade que Daniel nos ensina e uma ação ao qual Daniel nos convoca. E essa verdade que Daniel nos ensina, e vai ser projetado também, ela vai nos dizer que Daniel ele quer que você tenha passos para conhecer a Deus. Então, essa verdade que Daniel ensina, ela traz uma verdade que vai transformar a sua vida, ou seja, a sua vida só muda a partir do momento que a direção que os seus pés estão, para onde você está caminhando, para onde você está andando.
E devemos saber que Deus julgará os nossos passos, julgará a direção dos nossos pés, e que cada um prestará conta a Deus pela sua conduta, pela maneira como você caminhou nessa terra. E eu gosto muito que o significado de Daniel é: Deus é meu juiz. E aqui está a sabedoria, saber que o mundo pode te julgar, o mundo pode te acusar, o mundo pode falar tantas coisas sobre você, mas um dia nós estaremos diante daquele que verdadeiramente nos julgará. E Daniel traz essa verdade, mas ele quer também que nós tenhamos uma ação nesse passo em direção a Deus, ou se algumas ações. Então a ação para a qual Daniel nos convoca, nisso está o poder. Qual é a primeira ação que ele nos convoca? Ele nos convoca a compreendermos. Então, compreenda que Deus considera como idolatria e blasfêmia a arrogância de toda pessoa que recusa honrá-lo. Você pode abrir Daniel 5, e é aquele momento em que Daniel ele está dizendo que a falta de sabedoria nas ações trazem consequências. Muitas consequências que você tem na sua vida são de coisas que você semeou, de ações, ou falta de ação também. Então aqui Daniel está explicando ao rei Beltesazar o que estava acontecendo na vida dele. Beltesazar, filho de Nabucodonosor. Daniel chega, você pode abrir a sua Bíblia, deixar aberta aí, capítulo 5, a partir do 22, olha só. Daniel começa a explicar para ele, fala: olha rei Beltesazar, o Senhor não humilhou o seu coração. O Senhor, mesmo sabendo de tudo que já foi ensinado, de tudo que aconteceu com seu pai, de tudo que está escrito, de tudo que foi dito, o Senhor não humilhou o seu coração. Pelo contrário, o Senhor profanou o templo de Deus, o Senhor profanou as coisas de Deus, o Senhor pegou os utensílios da casa de Deus, pegou as taças, pegou as coisas do altar e levou para a sua festa. E fez uma festa, e a sua mulher, as suas mulheres, as suas concubinas, os seus amigos, os oficiais, todas as pessoas que foram naquela festa, profanaram o nome de Deus. Então o Senhor teve algumas ações, algumas atitudes contrárias. É por isso que Deus mandou aquela mão e aquele dedo escrevendo algumas coisas contra o Senhor. Então Daniel está dizendo que os passos errados de Beltesazar e as ações dele de não compreender as coisas de Deus trouxeram consequências. Mas Daniel estava falando isso porque precisava acontecer algo em Beltesazar. Reconheça. Então o segundo passo que nós precisamos dar, primeiro é compreender, depois reconhecer que Deus nos mede, que Deus nos julga e nos recompensa segundo as nossas condutas. Lá no céu, nós seremos julgados segundo as nossas obras, eu chamo isso de galardão. Lá no inferno, aqueles que forem para o inferno serão julgados segundo as suas obras. Eu gosto muito de algumas coisas históricas para explicar isso. Tem um inferno de Dante, algo épico, que fala assim, cada um vai ser julgado lá no inferno conforme ele fez também, com a sua vida. E Daniel 5, a partir do 25 a 28, é isso que Daniel está explicando. Você pode deixar a sua Bíblia aberta, acho que manuseá-la é bom. A partir do versículo 25, Daniel vai falar assim: olha, rei, aquilo que apareceu escrito ali, Menem, Menem, Tekel, Parsins, o Senhor está dizendo algo sobre você, está dizendo algo sobre a sua vida. Tekel quer dizer que você foi pesado numa balança e foi achado em falta. Então ele está dizendo isso, também que Pérez, o seu reino foi dividido e será entregue aos persas. Ou seja, a nossa vida vai ser julgada à medida que você conhece a verdade e que as suas ações, as ações que você pratica. Então essa é a primeira verdade que Daniel nos ensina e a ação que ele quer para nós. Mas Daniel traz também, além de passos, ele fala assim: você não pode só ter os passos, você precisa ter diretrizes na sua vida. Então o segundo slide, ele fala exatamente sobre isso, diretrizes para crescer em piedade. Então, se eu tenho que ter passos, eu tenho que ter uma diretriz, e essas diretrizes é para você crescer. Uma vida piedosa requer demonstração de fé em tempos de adversidade. Meus irmãos, Igreja de Jesus, vivemos um tempo de adversidade, não diferente da época de Daniel, e precisamos dar demonstração de piedade, e é isso que Daniel quer que nós entendamos, que bem como nos tempos de prosperidade e paz, vai haver tempos de guerras, de lutas, de adversidades, e abrir mão da nossa fé, quando somos ameaçados por perseguição, significa perder as melhores, ou a melhor oportunidade de você dar glória a Deus, de você glorificar a Deus. É como aqueles discípulos que foram perseguidos e falam assim: eu não abro a mão de morrer
jogado aos leões. Eu não abro mão de morrer cerrado ao meio, de jogado ao óleo fervente. Eu não abro mão de ser jogado aos gladiadores para dar glória a Deus. É um privilégio. Difícil, né, meus irmãos? Difícil. Mas para que isso seja uma realidade, Daniel vai dizer assim que algumas coisas você precisa fazer. Então, se você tem uma verdade, que você tem diretrizes, você precisa agora ter ações. E a primeira ação que Daniel diz sobre essa diretriz é: mantenha-se firme. Mantenha-se firme, mantenha-se firme nos seus princípios justos, apesar de ser pressionado pelos amigos, pela sociedade, pelas pessoas à sua volta, pela faculdade, pelo professor, por qualquer pessoa que seja. Deus sempre vai te dar uma alternativa, Deus sempre vai te dar um escape, Deus sempre vai te dar uma sabedoria. Olha só o que diz Daniel 1, de 8 a 17, é exatamente quando foi oferecido os manjares para Daniel e seus amigos, mas Daniel decidiu não se contaminar. Será que você tem sido um jovem acadêmico que decidiu não se contaminar na sua faculdade, na sua escola, no seu trabalho, em coisas ilícitas? Daniel decidiu e Deus deu para ele sabedoria. Olha, Daniel, você precisa ter uma alimentação diferente. Diga isso. E se você ler todo esse texto, você vai ver que foi isso mesmo. Faça uma experiência comigo. E é interessante que manter-se firme, olha o que diz o versículo 17, ora, esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência de toda a cultura e sabedoria, foi dado algo especial para aqueles jovens, mas fala que para Daniel, deu algo mais, deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. Gente, Deus sempre vai dar algo diferente, especial para você em qualquer circunstância. Então, em segundo lugar, Daniel diz que uma ação que você tem que ter, primeiro é manter-se firme, a segunda é não abra mão das suas convicções. Agora, se você não tem convicções, aí a coisa complica muito mais. Então não abra mão das suas convicções, rejeite abrir mão das suas convicções, correr atrás da multidão. Meu irmão, meu amigo, você que me ouve, a voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus, ela só pode ser escutada, ouvida por aqueles que buscam na fonte certa, no lugar certo. Então rejeite correr atrás de deuses falsos, deuses com D maiúsculo, né? Deuses falsos. Daniel 3,12 diz assim: há uns homens judeus que o Senhor, ó rei, pôs como administradores da província de Babilônia, da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses homens fizeram pouco caso do Senhor, ó rei, não prestam culto aos deuses do rei, nem adoram a imagem de ouro que o Senhor levantou. Seus amigos vão falar assim: olha, esse grupo aqui, essa pessoa aqui na faculdade, ela não apoia as coisas que a gente quer fazer, são contra a gente, são contra as coisas que a gente quer fazer uma festinha com algumas coisas diferentes, mas estão atrapalhando. Não abra mão das suas convicções, não abra mão daquilo que você acredita, daquilo que você crê. Se você é sal, você tem que ser sal. Se você é luz, você tem que ser luz. Você não pode ser as duas coisas. Então, em terceiro lugar, Daniel nos convoca a ter uma terceira ação: viva de maneira exemplar. Viva de maneira que nenhuma acusação, exceto o seu comprometimento com Deus, venha sobre você. Que a única falha, o único erro que possa ser encontrado em você é que você é um crente. Ah, mas também ele é crente. Ah, mas também ele é um servo de Deus. Ah, mas ele é... Gente, ó, eu louvo a Deus, essa semana, ele não está aqui, mas pode até transmitir depois. É tão gostoso quando você vai num lugar e as pessoas falam bem das suas ovelhas, né, de alguém da igreja. Eu fui num médico essa semana fazer uma consulta, e esse médico falou assim: rapaz, Dr. Marcos Sartori é um homem que, quando ele vem aqui, ele só fala de Deus para mim, como ele mudou, como as coisas de Deus são importantes para a vida dele, hein? E eu fiquei feliz de ouvir isso. É um testemunho. Ele falou assim: ele prioriza as coisas de Deus. Gente, que coisa fantástica você poder ouvir isso de alguém. Aí olha o que eles dizem, então, em Daniel 6, pega a sua Bíblia em Daniel 6, versículo 5. Então esses homens disseram: nunca acharemos um pretexto para acusar esse Daniel, a menos que procuremos algo relacionado com a lei de Deus que ele adora. Nós nunca vamos achar algo contra a Igreja Batista Memorial.
A não ser que eles se reúnem para orar, para adorar, nós vamos ter que achar alguma coisa na igreja. Está sendo assim no mundo. Precisamos achar alguma coisa que a igreja esteja fazendo. Porque a igreja, ela faz ação social, ela faz beneficência, a igreja, ela ajuda as pessoas lá fora. Quem está na igreja normalmente não é uma pessoa alcoólatra, não é uma pessoa que tem problema com droga, não destrói, não é vândalo, não destrói. Como que nós vamos acusar a igreja? Precisamos achar algo dentro daquilo que eles acreditam, daquilo que eles creem, para ir contra eles. Precisamos achar em Daniel algo relacionado com a lei do Deus que ele adora. E Daniel dá uma quarta ação que você precisa fazer para seguir essas diretrizes de Deus na sua vida. Pratique a justiça. Continue praticando, essa é a verdade, continue praticando a justiça, mesmo quando ela não é aceita na sociedade. Mesmo quando politicamente é proibida a justiça. Opa, aí apertou, pastor. Como que quando a política se levanta contra e eu vou fazer aquilo que realmente... Meu amado, nós temos que respeitar e realmente orar também pelas autoridades constituídas. E sermos pessoas que possamos honrar as autoridades constituídas. Mas, desde o momento que vai contra o princípio, algum princípio da palavra de Deus, você tem que permanecer firme na sua convicção, naquilo que você crê. Porque olha só, Daniel 6, versículo 11. Então aqueles homens foram juntos até a casa de Daniel e o encontraram fazendo algo muito errado, irmãos. Daniel estava fazendo algo errado, algo terrível, talvez algo que as pessoas não veem você fazendo essa coisa errada. Daniel estava orando e fazendo súplicas diante de Deus. Depois se apresentaram ao rei para falar a respeito do interdito real. Havia um decreto real. Eu tenho certeza que Daniel, ele era patriota. Além de ser patriota, mesmo preso ali, ele seguia as orientações do rei. Ele era fiel ao rei, ele era leal ao rei. Havia lealdade em Daniel. Mas ele não abria mão de primeiro tudo que ele fizesse, dar glórias a Deus. Glorificar o nome do Senhor. Não é verdade que o Senhor assinou um interdito ordenando que no espaço de 30 dias, que todo homem que fizesse um pedido a qualquer Deus ou qualquer homem que não ao Senhor, ó rei, fosse jogado na cova dos leões? O rei respondeu, sim, esse decreto está em vigor, segundo a lei, e ele não pode ser revogado. Situação difícil para Daniel. Mas aí vem a quinta ação que Daniel nos convoca a ter. Mantenha a consciência limpa, diante de Deus e diante das pessoas, diante do rei, diante daqueles que estão à sua volta. Mantenha a consciência limpa, levando uma vida inculpável. Não havia culpa em Daniel. Daniel 6, 16 a 26, diz que então que o rei ordenou que trouxessem eles e o jogassem na cova dos leões. Eu quero dizer, meu irmão e minha irmã, quando você decide manter-se fiel até o fim, talvez você vai ser jogado na cova dos leões. Talvez você vai ser jogado em situações de acusação que você não quer passar. Mas mantenha-se leal. Leal a Deus. E leal até aquelas pessoas que estão te acusando. Cada um dá o que tem. Daniel estava dando o melhor dele. O Deus a quem você serve continuamente, que Ele o livre. Bom, já que você acredita no seu Deus, que Ele livre você. Foi trazida uma pedra, versículo 17, e ela foi colocada sobre a boca da cova. O rei selou a pedra com o seu próprio anel e com o anel dos homens importantes do reino, para que nada mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou de trazer à sua presença instrumento de música, e o sono fugiu dele. Havia uma lei. O rei tinha que cumprir porque ele tinha decretado aquela lei, mas ele amava Daniel. Ele sabia da lealdade de Daniel. Talvez pessoas vão te acusar, mas vai existir pessoas perto de você que sabem quem você é também, que vão estar do seu lado, mas talvez não vão poder fazer muita coisa por você, a não ser orar por você, jejuar por você, orar por você. Pela manhã, ao romper do dia, versículo 19, se levantou o rei e foi apressadamente à cova dos leões. Ao se aproximar da cova, chamou Daniel com voz triste, tipo assim, está morto. Não sobrou nada dele. O rei disse a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, presta atenção,
Independente de te acusarem, de te jogarem em situações, as pessoas precisam saber a quem você serve. Aquele rei, mesmo diante daquela adversidade, sabia que Daniel servia a um Deus vivo, porque ele mesmo declara, mesmo aquele que te joga muitas vezes na cova dos leões, ele sabe que você é leal ao seu Deus, você é leal à sua fé. Daniel, servo do Deus vivo, ele reconhecia quem era Daniel. O mundo sabe quem você é, mesmo assim te ataca. O mundo vai odiar vocês, Jesus alertou. O mundo vai perseguir vocês. Será que o Deus a quem você serve continuamente conseguiu livrá-lo dos leões? Daniel respondeu que o rei vive eternamente. Olha a lealdade a ele, é o rei a quem ele servia. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não fizesse mal algum, porque fui considerado inocente diante dele. Não seja considerado inocente primeiro diante dos homens, seja considerado inocente diante de Deus. Tem gente que prefere ser considerado inocente diante dos homens e continuar culpado diante de Deus. O Deus a quem sirvo, ele me considerou inocente diante dele, e também não cometi nenhum delito contra ti, ó rei. Eu sou leal. Então o rei, com muita alegria, mandou que tirasse Daniel da cova, e não achou nele ferimento algum, porque havia confiado em Deus. E aqueles que acusavam Daniel foram jogados na cova dos leões. E quando chegaram perto, os leões já estavam querendo estraçalhá-los. Meu irmão, minha irmã, não queira jogar ninguém na cova dos leões, porque tentaram te jogar. A vingança pertence ao Senhor. Um dia cada um vai prestar conta diante de Deus, dos seus atos, das suas atitudes. Então o rei, olha o que diz o decreto que é mudado, versículo 26. Faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino, todos tremam e temam diante do Deus de Daniel. Meu irmão, minha irmã, se você trabalha numa empresa, se você não está na faculdade, vai chegar um momento que as pessoas vão ver quem é você realmente. Na sua família, eu me lembro quando na minha família nós nos convertemos, e às vezes você acaba para a família sendo alguém como que tivesse traído a tradição da família, traído a fé da família, e você no momento você é até escorraçado, é muitas vezes atacado, mas depois de um tempo, você é aquele que na família é uma âncora para a família, é um porto seguro para a família. Na faculdade, eu me lembro quando eu estudava na UCDB, quantas vezes você era motivo de chacota, mas depois que as pessoas conhecem o seu coração, conhecem o seu Deus, o Deus que você serve, as pessoas começam a te procurar e falam assim: você pode orar por mim? Você pode orar por meu pai, pela minha mãe? Olha, você pode ser aquele que pode representar a gente diante dos professores. Eu fui o orador da minha turma. Porque os relacionamentos transformam. Porque Ele é o Deus vivo. Olha a declaração do rei. E que permanece para sempre. Versículo 26. Porque Ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, o seu reino não será destruído, e o seu domínio não terá fim. Ele livra, Ele salva, Ele faz sinais, Ele faz maravilhas nos céus e na terra. Foi Ele quem livrou Daniel do poder dos leões. As pessoas vão olhar para a sua vida e vão ver assim: o Deus dele salva, o Deus dele livra, o Deus dele é o Deus que faz maravilhas. Mas também, além de diretrizes, você precisa, Daniel fala de uma verdade, você tem que ter passos para uma devoção dinâmica. Não é fanatismo, mas você precisa dar passos para ter uma devoção sua a Deus que seja dinâmica, não seja algo estático, não seja algo parado, não seja algo estagnado. A pessoa que é devota a Deus, que serve a Deus, que afirma que o Senhor é seu Deus, que é soberano na sua vida, ele procura glorificar a Deus em tudo. Quer comais, quer bebais, quer faça qualquer coisa, faça para a glória de Deus. Então, ele fala assim: como que você vai ter passos de uma devoção dinâmica? De novo ele fala: reconheça e louve abertamente o Deus pela soberania dele sobre todas as situações, mesmo sobre aquelas adversas. Confie que Deus equipará você na adversidade. Ou seja, eu preciso reconhecer Deus em tudo que eu faço. Gente, essa água
Deus usou alguém para colocar aqui, mas reconheça que Deus deu a água para a gente, Deus a sabedoria para alguém fazer esse copo, Deus deu um coração de servo para alguém vir trazer essa água aqui. Vou até tomar. Eu não sei quem serviu, se foi o irmão Virgílio, quem foi, mas quem diz que dá água a um profeta, né, recebe unção, né, de profeta e dobrada, né. Um dia um pastor falou isso, quando ele assustou, tinha umas 10 pessoas trazendo água para ele. Daniel 2, versículo 20 a 23, é aquela declaração: bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade. Reconheça Deus em tudo, Ele muda as estações, Ele muda tudo, Ele muda qualquer situação, Ele é que dá sabedoria e poder, é Ele que estabelece reis e tira reis. Reis vão se levantar, mas reis vão cair. Existe somente um, como Isaías diz, que está assentado no alto e sublime trono. Só existe um. Ele revela o profundo e escondido, Ele conhece o seu coração, Ele conhece a sua vida. O Salmo 139 fala assim: eu coloco a minha cama no lugar mais alto, ali Ele está. Se eu coloco um lugar mais profundo, ali Ele está. As trevas e a luz são a mesma coisa para Ele. Ele é Deus. Mas tem uma chave aqui que eu não posso deixar de falar para você, que está no versículo 23. Havia um segredo na vida de Daniel. Ei pai, ei mãe, ei filho que está aqui, ei filho que me ouve. O primeiro mandamento com promessa diz que é para você honrar o teu pai e tua mãe, para que em tudo você vá bem e prolonga os dias seus na terra. Se você não honra o seu pai, se você não honra a sua mãe, você não vai bem, você não vai prosperar, não vai dar certo, você vai morrer antes. Qual era o segredo da vida de Daniel? Olha o versículo 23. Ó Deus de meus pais, eu te agradeço e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me revelaste o que te pedimos, porque nos fizeste saber esse caso do rei. Filhos, o Deus do teu pai, o Deus da tua mãe, é o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, é o Deus que vive e reina para sempre. Crianças, sentem com seus pais, pais, sentem com seus filhos, ensine para eles do teu Deus, assentado, andando, traga na escola bíblica, traga no mimo, traga nas atividades da igreja, mas o primeiro lugar é na tua casa, é no teu carro. O Deus dos meus pais, Deus de Daniel. Eu fico feliz quando vejo os pais com os filhos, eu fico feliz quando vejo os filhos que honram os seus pais, porque eu tenho certeza que eles vão se dar bem. Eu costumo dizer que o maior elogio que eu recebi foi exatamente do meu sogro. Ele falou assim: ele vai ser um bom marido, porque ele é um bom filho. Meninas, olha como ele trata o pai, como ele trata a mãe. Homens, olha como a filha é com a mãe, com o pai. Assim vai ser com você. Escreva o que eu estou te falando. E outra coisa que Daniel vai dizer aqui, que além disso você precisa interceder, ser um intercessor. Interceda junto a Deus, identificando-se com os pecados daqueles em favor de quem você ora. Se identifique com a dor da pessoa, com a luta da pessoa. Talvez você não pratique aquilo, graças a Deus, você não vive aquilo, mas entenda que ali tem um filho que está com sujeira, que está com barro, que está ferido, como Jesus olhava. Quando Jesus olhava para um pecador, ele não via ali, olha, ali vai uma prostituta, ali vai um drogado, ali vai um bêbado. Não, ali ele via um filho, ele havia uma filha. Se identifique com a dor da pessoa, seja um intercessor. Vai lá em Daniel 9. Quando você pega toda a restauração que há, seja numa nação, seja na vida de uma pessoa, precisa orar. Lembra de Neemias? Neemias se prostrou, confessou o pecado da nação, o dele, do povo. Daniel também era esse intercessor. Olha Daniel 9, a partir do versículo 4, diz assim: orei ao Senhor meu Deus e fiz a seguinte confissão. Não existe oração se não tiver começar como confissão. Perdoa, Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido também. Ah, Senhor Deus grande e temível, reconheça quem é Deus. As pessoas não têm tido o temor e o tremor diante de Deus como deveriam ter. Ah, Senhor Deus grande e temível, que guardas a aliança. Ele guarda a aliança, Ele não tem um contrato com você, Ele tem uma aliança, que guardas a aliança e a misericórdia,
para com os que te amam e guardam os seus mandamentos. E ele vai dizendo, nós temos pecado, temos cometido iniquidade. O pecado de Daniel que encontraram nele era o quê? Só orar. Mas ele diz assim, nós pecamos, nós somos uma família, nós somos uma igreja, nós somos uma nação, nós pecamos como nação contra o Senhor. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu virei dos altos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É nós orando pelo Brasil, orando pelas nações, se coloque no lugar das outras nações. E ele começa a orar, ele vai falando, a ti, Senhor, pertence a justiça, mas a nós só cabe coragem de vergonha. E ele vai falando, e ele vai orando, ele fala, ó Senhor, versículo 8, a nós pertence o coragem de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Mas eu amo o versículo 9, irmãos, versículo 9 ele fala assim, ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão. Ele não nos trata segundo aquilo que nós merecíamos, mas nos trata pela sua graça. E ele vai dizendo, ele vai falando dessa oração, intercedendo. Então nós precisamos ser um intercessor. E aí no versículo 17 ele fala assim, e agora, ó nosso Deus, ouve a oração e as súplicas do teu servo. Paulo diz que nós devemos orar com súplicas, com intercessão, com fé, buscar realmente nos derramar diante do Senhor. Por amor ao Senhor, faze resplandecer o teu rosto sobre o teu santuário que está abandonado. As pessoas tinham abandonado o templo, tinham abandonado a presença do Senhor. Não podemos deixar isso acontecer, devemos buscar a casa do Senhor. Inclina, ó Deus, os ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação. E ele vai fazendo essa oração. Então, seja um intercessor. Quer ter excelência na sua vida? Interceda. Mas seja uma vida, e Daniel vai dar uma outra orientação aqui nesse passo aqui, para você ser uma pessoa devota, fiel. Fundamente a sua fé, seja fundamentado naquilo que você crê, fundamente todas as petições no desejo de glorificar o nosso Deus, seja assim, tudo que eu faço tem um fundamento. Aquele que me sustenta é Cristo. Onde está fundamentada a minha vida? Quem é a minha rocha? Quem é o meu alicerce? É Cristo. Então tudo que eu faço é para glorificar Ele, que diminua eu e que o Senhor cresça. Glorifique, fundamente a sua fé. Daniel 9, versículo 20 e 23, ele diz assim, enquanto eu ainda falava, orava, confessava o meu pecado, e o pecado do meu povo, e lançava minha súplica diante do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, se enquanto eu ainda orava, Gabriel, o homem que eu tinha visto na minha visão anterior, veio rapidamente voando, e tocou em mim, e era a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me e falou comigo e disse, Daniel, agora eu vim para dar a você inteligência e discernimento. Quando você começou a fazer as suas súplicas, foi dada uma ordem, e eu vim para explicar tudo para você. Olha que coisa linda, irmãos, porque Deus o ama muito. Meu irmão, minha irmã, você que me ouve, ouça essa palavra do trono de Deus. Deus te ama muito. Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou você de tal maneira que entregou o seu único filho para que você creia nele e você não pereça. Deus o ama muito, portanto preste atenção à mensagem e entenda a visão. Deus quer que a sua vida seja fundamentada na palavra dele, naquilo que ele falou. Não viva pelo aquilo que o mundo está dizendo. Você não é amado, você não vale nada, você não presta, você não tem valor. Deus está dizendo para você, eu te amo. Ouça essa voz, e ela é suficiente para você. Mas há também princípios para uma vida sábia. Há princípios, é outra verdade. A sabedoria é necessária para alcançar potencial espiritual. Nós precisamos atingir o nosso máximo de potencial. E o potencial só pode ser através da excelência. E a excelência só pode acontecer através do Espírito Santo em nós. Porque por nós mesmos nós não temos condição. E a pessoa espiritualmente sábia sabe quando deve e quando não deve buscar experiências espirituais. Se você busca experiências espirituais somente para satisfazer a sua carne, está errado. Eu tenho que buscar experiências espirituais para satisfazer o meu Deus e para saber a vontade dele na minha vida. Pessoas que querem buscar experiências espirituais
muitas vezes só para a sua própria carne, se tornam pessoas egoístas e pessoas muitas vezes prepotentes e muitas vezes pessoas que querem dizer que são melhores espiritualmente que as outras. Ah, eu tenho dom de línguas, você não tem. Ah, eu profetizo, você não profetiza. Ah, eu tenho dom de cura, você não tem ainda. Busque o Senhor para glorificar o nome dEle na sua vida. Busque com zelo os melhores dons. Busque de maneira que você glorifique. Então, qual que é a ação? Daniel fala: seja sábio e compreenda que alguns dos segredos e visões de Deus não se destinam à divulgação, mas devem ser guardadas no seu coração. Ah, meus irmãos, há muitas coisas que Deus tem falado ao meu coração, mas Deus está trabalhando na igreja. Esses 60 dias que eu coloquei para a igreja orar agora pelo plano A, pelo macro, eu sei tudo que Deus falou no meu coração, eu sei tudo que Deus tem me dito, mas eu não vou usar a minha persuasão, a minha maneira de líder para querer fazer com que as pessoas façam coisas que Deus não quer que faça. Deus quer que você deixe Ele falar com você, Ele agir em você. A excelência do Senhor em você, um vasinho de barro, onde a excelência do Senhor esteja em você. A sua oração nesse tempo tem que ser: Deus, não nos deixe ir se o Senhor não for conosco. Mas Deus, se o Senhor está nos deixando ir, qual será a minha parte? O que devo fazer? Daniel 7:28 diz assim: aqui termina a explicação. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e o meu rosto se empalideceu, mas guardei todas essas coisas no meu coração. Tem coisas que Deus te fala, que talvez não é para você sair falando, é para você guardar no seu coração. É entre você e Deus. Se você começa a abrir todos os segredos de Deus para a sua vida, para todo mundo de maneira leviana, Deus não vai confiar mais segredos para você. Daniel 8:27 diz assim: eu, Daniel, enfraqueci e fiquei doente durante vários dias. Depois me levantei e tratei dos negócios do rei. Fiquei espantado com a visão, e não havia quem entendesse. Era só algo entre Daniel e Deus. Então, Daniel fala de uma outra ação: seja fiel, e esteja certo de que, se compartilhar os segredos de Deus de modo não inteligente, Ele poderá não confiar mais a você segredos. Daniel 10:8-12 diz assim: assim fiquei sozinho, e contemplei essa grande visão, e não restou força em mim, o meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e perdi as minhas forças. Sabe o que eu quero explicar o que eu estou te falando? Tem gente que tem experiências maravilhosas com Deus, quer dizer assim: gente, vem aqui que eu quero mostrar para você como que eu falo em línguas, e eu vou falar alto para você ouvir que eu tenho esse dom. Gente, olha, eu subi no monte, olha como o meu rosto está brilhando, olha como há uma luz em mim. A glória está sendo de quem? Moisés até colocava, né? Para esconder. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo essa voz, caí em sentidos com o rosto em terra. Eis que a mão de alguém tocou em mim e me ajudou a ficar de joelhos, apoiado nas palmas das mãos. Ele me disse, novamente, olha: Daniel, homem muito amado, esteja atento às palavras que vou lhe dizer. Fique em pé, porque fui enviado para falar com você. Enquanto ele falava comigo, eu me pus em pé tremendo. Então ele me disse: não tenha medo, Daniel, porque as tuas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia que você dispôs no coração a compreender e a se humilhar na presença de Deus. Meu irmão, minha irmã, você que me ouve, quer dizer para você uma palavra de rema, de bênção mesmo. Sabe que você tem orado há muito tempo, tem se aplicado em orar, em sinceridade, confiando no Senhor. Desde o dia que você começou a orar, o Senhor já ouviu. O Senhor quer que você compreenda que Ele está trabalhando, e talvez haja uma batalha. Você sabe que tem um momento que o anjo chega assim: olha, Daniel, demorou muito, porque houve uma batalha travada, por isso eu cheguei só agora. Talvez uma batalha está sendo travada sobre aquilo que você está lutando, pedindo e clamando. Então, não tenha medo, temos uma batalha para enfrentar, mas Deus é por nós. Daniel 10:18-19, então aquele ser semelhante a um homem tocou em mim outra vez e me disse: não tenha medo, homem muito amado, que a paz esteja com você. Anime-se, anime-se, seja forte, é a mesma palavra para Josué. Ser forte e corajoso, não pasme, não te assombre, não te assuste. Deus é com você, Deus é contigo. Maior é aquele que está em você do que tudo que se levanta no mundo. Se Deus é por você, quem será contra você? É essa a palavra. Por fim, para a gente encerrar, princípios fundamentais para a fé. É essa a verdade que Daniel diz. Daniel e seus amigos fornecem um modelo para um testemunho fiel. É aquele mesmo modelo lá de Hebreus 11, irmãos, dos heróis da fé, aqueles da galeria de heróis da fé. Essa nuvem de testemunha que olha para a gente, para a sua vida. Então,
confie em Deus para lhe dar as palavras sábias e apropriadas. Confie que Deus tem você como a menina dos olhos. O inimigo não toca em você, a não ser que ele permita, como foi no caso de Jó, desde que você esteja no centro da vontade dele. Daniel 2, versículo 12 e 16. Ao ouvir isso, o rei ficou tão irado e furioso que mandou matar todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto segundo o qual os sábios deviam ser mortos. Foram buscar também Daniel e seus companheiros para serem mortos. Então Daniel, com sabedoria, com cautela e prudência, foi falar com Arioque, chefe da guarda do rei. Deus vai te dar a palavra de sabedoria, de como falar em situações difíceis, de como agir, de como ter uma sabedoria do alto, que é pura, pacífica, tratável, que produz frutos. E por fim, ele fala, volte-se. Quando eu enfrentar alguma circunstância, volte-se para Deus, corra para os braços dele. Então Daniel, capítulo 2, 17 e 18, Daniel foi para casa e explicou a situação a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. Para fazer sabe o que, irmãos? Para orarem. Quando uma situação adversa surge, por isso nós temos a sala de oração, os grupos de oração na igreja. Tem gente que sofre sozinho e fala assim, o pastor não me visitou, ninguém foi atrás de mim, ninguém me ajudou. Mas a igreja você precisa tocar a trombeta. Se você não consegue tocar a trombeta, que tem alguém perto de você que toque por você para avisar, olha, fulano precisa de ajuda, ciclano precisa de ajuda. Então, Daniel chega e fala para os seus amigos, vamos orar, gente, vamos pedir misericórdia para Deus, vamos pedir graça para Deus. Quando você manda um pedido de oração na sala de oração, a gente já circula aquela oração e coloca várias pessoas intercedendo por você. E as curas, o milagre, a ajuda chega, e Deus revela a vontade dele. Esteja certo de que Deus capacita você a vencer situações que em outra forma são impossíveis. Daniel 2, 27 e 28, Daniel respondeu na presença do rei, o mistério que o rei exige, nem sábios, nem magos, nem encantadores podem revelar, mas há um Deus no céu que revela os mistérios. Olhe para Deus e não para as circunstâncias. Daniel 3, 16 e 18, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles foram colocados numa situação que eles foram encurralados. Olha, se vocês não negarem o Deus de vocês, se vocês não glorificarem a essa estátua, vocês vão ser jogados numa fornalha. Nabucodonosor, quanto a isso, não precisamos nem te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quiser livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha, de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. E mesmo que Ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Quero já chamar a equipe de louvor. E, pastor, eu vi que na segunda música, acho que ela fala de um quarto homem na fornalha. A gente não tinha nem combinado, mas olha algo tremendo que é um ensino para você que eu quero trazer nessa manhã, que serve para nós. E quando a gente deixa a vida do Espírito produzir obras vivas de fé em nós, nós vamos entender que a excelência de Cristo é revelada, que Cristo sempre se revelou na história, aquele que estava no princípio, sempre esteve em toda a história, em todos os momentos, como ele esteve sempre com Daniel, com seus amigos. Você sabia que a primeira vez na Bíblia, que vemos a figura de Cristo mesmo, não só uma teofonia, mas vemos Cristo lá no Velho Testamento presente, é nessa situação do quarto homem na fornalha. Sabia disso? O quarto homem do lado de Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha de fogo, olha lá em Daniel 3, 25, mas o rei disse, eu porém, estou vendo 4 homens soltos, andando no meio do fogo, não sofreram nenhum dano, e o aspecto do quarto homem é semelhante a um filho dos deuses. Os 3 permanecem fiéis a Deus, agora Deus permanece fiel a eles, mesmo no fogo. Deus estará com você no fogo do julgamento, Deus estará com você em todo momento. A Bíblia fala que nele não foram encontrados nem o cheiro, nem a fumaça do fogo. Daniel 3, 26, 27, assim, então Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha de fogo ardente e gritou, Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, venham para fora, venham para cá. Mais um detalhe,
Você viu como que ele se tratou? Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo. Ele sabia quem eles eram. Eles sabiam em quem eles criam. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei chegaram perto deles e viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo desses homens. Os cabelos da cabeça não foram chamuscados, os mantos não sofreram mudança, e eles não estavam com o cheiro da fumaça. Quero convidar vocês a se colocarem em pé. Há uma verdade na sua vida. Essa verdade precisa estar na sua vida. Porque quando você conhece a verdade te liberta das coisas deste mundo. Conhecereis a verdade vos libertará. Jesus é essa verdade. Jesus é esse caminho de verdade. Jesus é o quarto homem na fornalha com você. Mas Jesus, Ele quer que enquanto Ele não voltar, Ele quer que você beba de uma fonte. Ele quer que você beba do Espírito. Ele disse: eu não vou deixar vocês sozinhos, o Paráclito, o Consolador, o Espírito Santo estará com vocês. Vocês precisam dele, porque o mundo à sua volta está desmoronando, tsunamis, terremotos, maremotos, o mundo está desmoronando, tudo à sua volta muitas vezes está desmoronando, mas há um rio que sai do trono de Deus, e esse rio rega a cidade, rega você. O Espírito Santo quer regar a sua vida, quer regar você. O Senhor quer que você tenha o padrão do céu. Para você ter o padrão do céu, você precisa ter a mente de Cristo, viver pensando nas coisas do alto, mas precisa viver cheio do Espírito Santo, da plenitude dele em você. Você precisa dele. Daniel 3, 28 e 29 diz assim: Nabucodonosor declarou: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferiram entregar o seu corpo a servir, a adorar um Deus que não fosse o Deus deles. Portanto, faço um novo decreto, ordenando que todo povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado, e que as suas casas sejam reduzidas a ruínas, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Meu irmão e minha irmã, você que está na sua casa, eu profetizo sobre a sua vida. Se você desejar viver essa verdade em ação, sobre você estará o espírito de excelência que havia sobre Daniel, como está em Daniel 6:3. Então o mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. O rei que pensou em colocá-lo sobre todo o reino. Erga suas mãos aos céus. Pai, em nome de Jesus, eu te peço para esse ano da excelência, que a tua igreja, que cada irmão, cada irmã que me ouve, possamos viver uma verdade, mas viver essa verdade em ação. O Senhor procura adoradores que te adorem em espírito e em verdade, que possamos, ó Pai, viver nessa dimensão, porque a hora ela já chegou, a hora é agora, e esses adoradores estão aqui. Se você é um adorador que quer viver uma vida de excelência, erga suas mãos aos céus, comece a glorificar o nome do Senhor, comece a pedir da presença dele na sua vida, clame mesmo: Senhor, eu quero esse espírito de excelência, e quando esse espírito de excelência estiver sobre mim, eu quero viver uma verdade em ação, eu quero viver uma verdade que glorifique o teu nome, em ações, palavras e atitudes. Se você toma posse dessa palavra, aplauda o Senhor, dê um glória a Deus, dê um glória a Deus, aleluia, e vamos adorar o Senhor. E eu quero dizer para você, Ele é o quarto homem na fornalha com você.